Oi, criançada, tudo bem? Hoje eu vim aqui para contar uma história para vocês muito legal. Hum, eu acho que vocês não conhecem. É a história de um livro muito esquisito. É o livro Sem Palavras. Vocês conhecem? Esse livro, olha aqui, ele só tem cores. Olha que coisa mais linda. Muito interessante, não é mesmo? Mas eu vou te contar toda a história que tem nele e no final vocês vão ver que história mais bonita. Hum, a primeira cor que nós temos é o dourado. Olha que cor bonita. O que ela lembra a vocês? Quando eu vejo dourado, eu lembro do sol, eu lembro de ouro, de riquezas, de coisas muito bonitas. Vocês não lembram também? E quem que é a pessoa mais rica do mundo? Vocês sabem? É Deus. Ele é o dono do mundo, sabia? Porque foi ele que nos criou. Ele que criou o mundo que a gente vive. Hum, e olha que coisa legal. Deus vive lá no céu, não é mesmo? E o céu é cheio de coisa dourada. Sabe por que que eu sei? Porque lá na Bíblia, em Apocalipse 21, versículo 21, diz assim: E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Já imaginaram que coisa mais linda que é o céu? E Deus vive lá. E tem outra coisa. O ouro, ele é muito puro e Deus é puro também. Deus não gosta de pecado, mas Deus quer que a gente more lá com ele. Vocês queriam morar lá no céu? Deve ser legal, né? Então, Deus odeia o pecado e lá no céu não entra pecado. Então a gente tem um grande problema, não tem? Olha aqui a outra cor, a cor escura. Essa cor escura me lembra uma coisa, ai, ruim. Quando a gente tem medo de escuro, não é mesmo? Quando a gente tá no escuro que a gente não vê nada, não é muito legal, não é mesmo? Então, essa cor escura é para falar do pecado. O pecado é uma coisa ruim, é uma coisa que nos afasta de Deus. E a gente acaba pecando, não é mesmo? Por exemplo, quando a gente mente, quando a gente briga com os nossos amiguinhos, quando a gente desobedece o papai e a mamãe. Isso aí é uma coisa muito feia, não é mesmo? E a Bíblia diz que todos pecaram, lá em Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado, ele é uma coisa muito ruim. E Deus colocou como castigo que quem peca fica separado de Deus. Então não é uma boa ideia, não é mesmo? Mas como será que a gente faz para ficar livre do pecado? Mas Deus, ele é muito esperto. Deus, ele é muito esperto, sabe o que que ele fez? O que que essa cor bonita, vermelha, igual o meu batoninho, meu arquinho? O que que essa cor lembra, gente? Hum, lembra sangue, não lembra? Então, sabe qual que foi o plano de Deus? Ele já sabia que a gente ia pecar. Já sabia. E sabe o que ele fez? Ele mandou o seu único filho, Jesus, para nascer aqui entre a gente. Lá em Belém.
E sabia que Jesus viveu sem pecados? É, aqui na terra mesmo. Ele viveu sem pecados. E ele ajudava todo mundo. Ele fazia muitas coisas boas. E a gente tem que se espelhar nele. Só que um dia, o que aconteceu com Jesus? Ele morreu. Morreu por mim, morreu por você e morreu por todo mundo. Sabe para que ele morreu? Para perdoar os nossos pecados. E foi Cristo que morreu pelos nossos pecados. Lá em 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4, diz assim: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Olha que coisa legal! Jesus ressuscitou, ele não ficou morto. Não ficou. E porque ele ressuscitou, ele é capaz de perdoar todos os nossos pecados. E olha agora essa cor aqui. Ah, é uma cor branca, né? Uma cor bem clarinha. O que o branco lembra, gente? De limpeza, não lembra? É, então é isso mesmo. Jesus teve que derramar o seu sangue, sabe para quê? Para limpar o nosso pecado, para limpar o seu coração e o meu. E ele perdoa os nossos pecados quando a gente aceita ele de verdade, sabia? E lá em João 1:12, versículo 12 diz: para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que coisa legal, hein? Então, todo mundo, não é só eu não é só você não, mas todo mundo, papai, a mamãe, a titia, a vovó, todo mundo precisa ser perdoado, precisa pedir perdão, né? Pra gente ter Jesus no nosso coração. E isso é muito importante em toda a nossa vida. E para terminar, olha a cor que ficou para trás. Ah, cor verde. O que lembra a cor verde? As árvores, né? As folhinhas, as plantas. É. E quando a gente pensa em planta, a gente pensa assim, ela era uma sementinha desse tamanho e cresceu, ficou grandona, não é mesmo? Então, quando a gente tem os nossos pecados perdoados, a gente passa a aceitar Jesus no nosso coração. E a gente precisa, sabe o quê? Se tornar uma nova pessoa. É como se a gente nascesse de novo. E quando a gente nasce, o que acontece? A gente cresce igual uma plantinha. É. E lá na Bíblia, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É, Deus quer que a gente cresça em conhecimento. Não é crescer de ficar tão, não. É crescer aqui dentro, ó, de conhecer a palavra de Deus. E como que a gente pode fazer isso? Orando, né? Falando com Deus, lendo a Bíblia. Dá para aprender muita coisa, não é mesmo? Falando de Deus para os nossos coleguinhas. Imagina você contar a história desse livro legal, sem palavras. Muito legal, não é mesmo? Eu acho que todo mundo ia gostar. E também indo na igreja. Claro que agora, nesse período que a gente tá, não dá para ir na igreja, né? Mas a gente pode fazer isso em casa. Pode orar, ler a Bíblia, conversar com os nossos amiguinhos e contar que tem um Deus muito legal que mora lá no céu todo dourado, que amou tanto ele e eu e você, que mandou seu único filho para morrer no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados. E ele quer que a gente cresça em conhecimento. Não é muito legal isso mesmo? Então, essa é a história da Páscoa.
que Jesus veio para salvar a gente, né? Para perdoar os nossos pecados. E a gente deve contar isso para todo mundo, porque é uma coisa muito legal, não é mesmo? Então, vamos ficar muito felizes e orar sempre, pedindo para o Papai do Céu vir morar no nosso coração, perdoar os nossos pecados e nos ajudar a falar com os nossos amiguinhos. Vamos orar agora? Papai do Céu, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa história do livro Sem Palavras, que falou tanto com a gente. Nos ensina a te amar, a falar de ti para os nossos amiguinhos e perdoa os nossos pecados. Vem morar no nosso coração, que a gente quer crescer em conhecimento de ti. Em nome de Jesus, amém.